um dispositivo que alija os motores de um avião. Verdade ou ficção? Depois da vinheta eu explico isso daí. Nós já vimos aqui no canal muitos vídeos falando sobre vários aviões, destacando aí suas características, principalmente as redundâncias dos sistemas hidráulicos triplicados, os vários instrumentos também triplicados ou duplicados na cabine de comando e muito mais. Mas existe um dispositivo nas aeronaves que é muito simples em se tratando do seu funcionamento, que faz parte da estrutura dos aviões. São os fios e pins dos pylons dos motores, ou pinos fusíveis. Eles estão instalados lá para casos extremos de emergência de uma aeronave. Os pylons dos motores são aquela espécie de braço que sustenta os motores. Eles ficam entre a asa e os motores do avião. É um componente estrutural. Os motores são fixados nos pylons através de montantes com porcas e parafusos, ou uma combinação deles. Já os pylons são fixados nas asas através dos pinos fusíveis, ou os fios e pins. Depende muito do tipo do avião, cada pylon fixado às asas podem ter 4, 6, 8 fios e pins, os pinos fusíveis. Depende muito do tipo da aeronave. Esses pinos fusíveis são instalados nas aeronaves para condições extremas, como por exemplo um pouso de barriga, um belly landing, aquele pouso com os trens de pouso recolhidos. Os fios e pins se romperão quando os motores tocarem o solo em certas condições para proteger a asa onde vai o combustível. Os fios e pins se romperão para isolar os motores das asas, para eles não interferirem com as asas, podendo causar um rompimento das mesmas, provocando vazamento de combustível, o que poderia ser aí um risco para os passageiros e tripulantes. Podemos considerar também uma aeronave varando a pista e quebrando seus trens de pouso. Os fios e pins, aquele contato violento com as asas, irão se romper, deixando os motores de lado, não tendo interferência com as asas, também com o objetivo de mantê-las íntegras, não provocando vazamentos de combustível, tendo aí um possível incêndio. Esses fios e pins também poderão se romper em voo, com a aeronave em voo. Mas repito, são condições extremas, muito extremas, e isso é raríssimo de acontecer na aviação. Uma dessas situações em voo poderia ser uma vibração excessiva dos motores, no qual os pilotos não teriam controle do mesmo, não poderiam desacelerar os motores e nem desligar os motores. Essa vibração excessiva poderia trazer danos catastróficos à asa da aeronave, provocando a queda da mesma. Com essa vibração excessiva, os fios e pins se romperiam, alijando o motor da asa e mantendo a aeronave em condições de voo. Pois nós sabemos, avião sem motor voa, sem asa ou parte dela quebrada, não voa. Já vimos há algum tempo atrás alguns incidentes no qual os motores tiveram uma falha, um possível despalhetamento, por exemplo, como esse que nós estamos vendo aí no vídeo. Porém, os pilotos tinham controle do motor, os pilotos tinham controle da potência do motor e também desligaram o motor e efetuaram aí os procedimentos seguindo o checklist. Nesse caso, os fios e pins não sofreram estresse a ponto de alijar o motor da asa. Os pilotos não têm controle sobre os fios e pins, são peças puramente mecânicas, são pinos metálicos que são projetados para se romperem a um determinado esforço. Também não há nenhuma indicação na cabine de fratura dos fios e pins ou coisa desse tipo. A segurança das aeronaves com relação a esses pinos fusíveis estruturais da aeronave estão ligados diretamente à manutenção das mesmas. Com as manutenções, as inspeções programadas e também as não programadas, como por exemplo, um avião que decola cheio de combustível muito pesado para 11, 12 horas de voo e tem que retornar por alguma emergência fazendo o pouso sem alijar o combustível. Os pilotos reportarão esse evento e existe uma manutenção dos manuais de manutenção das aeronaves dedicadas a esse tipo de evento, que seria o pouso duro. Pouso duro devido ao peso acima, mesmo que o piloto pouse suave o avião, mas por ele estar com o peso acima do permitido para o pouso, esta aeronave deverá sofrer uma inspeção dedicada. E nessa inspeção, além de outros itens estruturais, estão aí os pinos fusíveis dos pylons dos motores. Um outro exemplo de situação seria a aeronave passar por uma turbulência extremamente severa.
Nesse caso, os pilotos são instruídos a reportar o item para manutenção sobre o ocorrido. Nesse caso, a aeronave passará por uma inspeção de turbulência extremamente severa, que também consta nos manuais de manutenção. Também, vários itens estruturais da aeronave serão inspecionados, e também, entre eles, os fios e pins dos pylons dos motores. Acidentes aéreos ocorridos devido à quebra dos fios e pins em voo já ocorreram. Eu destaco aqui 2 acidentes que ficaram muito marcados aí na aviação mundial. Um deles foi o voo 191 da American Airlines, no dia 25 de maio de 1979, utilizando um DC-1010 na rota Chicago-Los Angeles. Eu vou exemplificar com o A340 da Lufthansa, tá, pessoal? O avião foi um DC-10 da American Airlines. Em plena decolagem, um pouco antes do rotate, praticamente no rotate, na hora que o avião levanta o nariz para sair do solo, o motor 1 ele se soltou da asa, foi por cima da asa e caiu na pista, levando consigo tubos hidráulicos, fiação, etc., danificando seriamente aí esses componentes. A aeronave prosseguiu a subida e momentos depois ela entrou em rolagem, ela inclinou as asas 112 graus e veio em direção ao solo. Isso por quê? Porque nessa saída do motor, danificando linhas hidráulicas e outros componentes, os slats dessa asa, eles recolheram. E como é que ficou a situação da aeronave? Uma asa com mais sustentação e a outra com menos. O resultado é a asa com mais sustentação subir violentamente, não tendo chance nenhuma os pilotos de controlar a aeronave. Depois de uma extensa investigação, chegou-se à conclusão que um dos fios e pins do pylon se rompeu, o fio e pin traseiro. O fio e pin traseiro se rompeu e o pylon abaixou. O motor, com muita potência, acabou saindo por cima da asa, levando consigo componentes hidráulicos, o que ocasionou o recolhimento do slat. Agora, durante a investigação, também foi concluído o motivo do rompimento do fio e pin: fadiga estrutural, devido a um procedimento não padrão de troca de motores que a American Airlines havia instituído aí no setor de manutenção, com a intenção de ganhar mais tempo. Esse procedimento não era aquele indicado pela McDonnell Douglas, o fabricante da aeronave. E com isso, devido a esse procedimento, aliado a esse procedimento e as ferramentas utilizadas, acabamos se provocando fadiga nos fios e pins dos pylons. Um outro trágico e triste acidente que ocorreu devido à quebra de fios e pin dos pylons dos motores foi com o voo 1862 da El Al, empresa israelense, envolvendo um Boeing 747-200 cargueiro em 4 de outubro de 1992. O 747 tinha decolado de Amsterdã com destino a Tel Aviv e durante o voo de subida, o motor 3 se soltou da asa de maneira, digamos assim, não correta e acabou também batendo no motor número 4. Os 2 motores acabaram saindo da asa. O 747 começou a voar somente com 2 motores na asa esquerda. Também nessa, sérios danos foram provocados nos flaps da asa direita. Os pilotos tentaram a todo custo retornar para Amsterdã, porém acabaram vindo ao solo, se chocando com um condomínio residencial. A investigação chegou à conclusão que o motor 3 se soltou devido à fadiga em um fio e pin daquele pylon, provocando o rompimento do motor de maneira, digamos assim, não prevista, no qual provocou a reação do mesmo bater no motor 4 e arrancar o motor 4 da asa. Depois desses acidentes, e até outros também que ocorreram, muitas modificações foram feitas, muitas modificações e aprimoramentos nos processos de manutenção. Manuais foram modificados, também houve até alteração no treinamento dos pilotos. E também muitos aviões, inclusive o 747 e DC-10, sofreram modificações no sistema de fixação dos motores, nos pylons, através de boletins mandatórios. Bom, tá aí, pessoal, 2 acidentes terríveis envolvendo aí a quebra dos fios e pins e que servem de exemplo para que os processos de manutenção jamais sejam pulados, jamais fazer shortcuts, se fazer atalho, seguindo inspeções de manutenção e outros serviços. Também, os pilotos devem reportar eventos não comuns durante o voo, como turbulências
acima do normal, turbulências mais do que severas, também pouso duro, etc. As manutenções devem ser cumpridas à risca de acordo com os manuais dos fabricantes. Bom, nem todo mundo tem conhecimento de manutenção de aeronaves, mas só para se ter uma ideia, durante as inspeções pesadas, os motores da aeronave são baixados e também os pylons são removidos. E uma inspeção estrutural detalhada é efetuada, utilizando-se aí lente de aumento, utilizando-se equipamentos de raio-x, ultrassom e outros. Bom, vou ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, deixa um like que é muito importante para o canal, se inscreva e até o próximo vídeo.